Olá pessoal, tudo bem com vocês? Agora que os jogos terminaram, quero falar de uma outra Olimpíada que temos pela vida toda e todos os dias. Portanto, vou deixar um vídeo com um tema muito importante para refletir sobre nossa vida e o que está em jogo. Talvez seja mais fácil, mas vai depender de nossas atitudes, ela que irá determinar nossa vitória ou uma triste derrota. A vida pode até mesmo parecer com um jogo, quando se deparamos com essa frenética disputa para a nossa sobrevivência. E deixamos de observar as coisas mais importantes da vida. Fiquem agora com o vídeo. Obrigado pela atenção, abraços. A Sombra da Reflexão. Escrita por Marta Medeiros. A vida, um bailado incessante de alegrias e tristezas, muitas vezes nos leva a momentos de profunda introspecção. É na sombra da dor, quando a ausência pesa sobre o coração, como saudade, que buscamos respostas para os mistérios da vida. Olhamos para trás, buscando significado em meio à fragilidade da existência. A melancolia, como a neblina da Serra da Estrela, encobre nossos pensamentos, colorindo o mundo com tons de cinza. A ausência, qual assombração silenciosa, nos acompanha a cada passo, lembrando-nos do que já se foi. Nesses momentos de introspecção, somos tomados pela consciência da brevidade da vida, da efemeridade de todas as coisas. Mas, em meio à tristeza, uma faísca de esperança se acende, pois é na dor que aprendemos a valorizar a preciosidade da vida, a reconhecer a beleza dos momentos efêmeros, como um fim de tarde em frente ao mar que a compõe. É na solidão que descobrimos a força interior, a capacidade de nos reerguermos e encontrarmos um novo caminho para a nossa jornada. A vida, apesar de suas pedras no caminho, nos presenteia com a dádiva do recomeço, com a oportunidade de reconstruirmos nossos sonhos e encontrarmos a luz, mesmo nas noites mais escuras. E assim, seguimos em frente, carregando em nossos corações as marcas do passado, mas também a esperança de um futuro mais luminoso, como um raio de sol após a chuva. Matthews. O peso da dor. A dor, companheira indesejada e constante, nos lembra da fragilidade da vida, como um cristal delicado. Ela se instala no corpo e na alma, um fardo que esmaga e sufoca. Cada respiração se torna um esforço, cada movimento, um calvário. A sombra da morte, antes distante e abstrata, se aproxima, tornando-se uma presença palpável, como o cheiro da terra molhada após a chuva. No entanto, em meio ao sofrimento, surge uma estranha sensação de paz, como a calmaria depois de uma tempestade. A aceitação da morte como parte natural da vida, como o pôr do sol que anuncia o anoitecer, traz consigo uma espécie de alívio. Afinal, o fim da jornada também representa a libertação da dor, o descanso eterno. A vida, em seu mistério, como os trilhos de um comboio que se perdem no horizonte, nos coloca frente a frente com a finitude. É preciso coragem para encarar a morte de frente, para aceitar que ela é apenas uma etapa da nossa jornada, como a travessia de um rio. Mas é na fragilidade da vida que reside sua beleza, na efemeridade de cada momento, como as ondas que se formam e se desfazem na praia, que encontramos a força para continuar. A dor, por mais intensa que seja, como a saudade de um amor antigo, também nos ensina. Ela nos torna mais fortes, mais resilientes, mais capazes de lidar com as dificuldades da vida, como um barco que enfrenta as ondas do mar revolto. E, acima de tudo, ela nos faz valorizar cada instante, cada sorriso, cada abraço, como se fossem um presente valioso, um tesouro encontrado no fundo do mar. Vanada. A futilidade das coisas.
Quando a sombra da dor paira sobre nós, as coisas materiais perdem seu brilho, como o ouro que se transforma em pó. De que adiantam as conquistas, o acúmulo de bens, se a vida pode nos ser tirada a qualquer momento, como um castelo de areia levado pela maré? O que antes parecia importante se torna insignificante diante da fragilidade da existência, como folhas secas ao vento. A busca incessante por posses e status social se revela vazia e superficial, como um jardim sem flores. O verdadeiro valor da vida reside nas relações humanas, no amor, na amizade, na compaixão, como as raízes de uma árvore que a sustentam. São esses laços que nos sustentam nos momentos difíceis, que dão sentido à nossa jornada, como as estrelas que guiam os marinheiros na noite escura. As experiências vividas, as memórias construídas, esses sim são tesouros que carregamos para sempre, como as histórias contadas pelos avós. A riqueza se encontra nas pequenas coisas. Um abraço apertado, como o calor do sol num dia frio. Uma conversa sincera, como um copo de água fresca no deserto. Um momento de felicidade compartilhado, como um brinde com vinho do Porto. É preciso aprender a desapegar do material, a valorizar o essencial, como um pássaro que voa livre no céu. A vida é um sopro, um instante fugaz, que deve ser vivido com intensidade e significado, como uma flor que desabrocha e perfuma o ar. Que a busca por bens materiais não nos segue para a verdadeira riqueza da existência, como o canto de um rouxinol que nos encanta os ouvidos. TCU. Tesouros da memória. Em meio à dor, as lembranças emergem como bálsamo para a alma, como o cheiro da terra molhada que nos remete à infância. As risadas gostosas, os momentos de ternura, o amor incondicional da família e dos amigos se transformam em verdadeiros tesouros, como as conchas que guardamos como lembrança do mar. São esses fragmentos de alegria que nos dão força para seguir em frente, que iluminam a escuridão e nos lembram da beleza da vida, como os vagalumes que brilham na noite. Recordar os momentos felizes vividos é como folhear um álbum de fotografias antigo, revivendo as emoções, os aromas, as cores de cada instante, como provar um vinho da colheita antiga. Cada lembrança é um presente precioso que guardamos com carinho em nossos corações, como um relicário que protege um segredo. As histórias compartilhadas, as brincadeiras, os abraços apertados, tudo se torna ainda mais valioso diante da fragilidade da vida, como um bordado feito pelas mãos da avó. São esses momentos que nos definem, que moldam nossa história e nos conectam aos outros de maneira única e especial, como os azulejos que contam a história de Portugal. Que as boas lembranças sirvam de inspiração para seguirmos em frente, para encontrarmos a força e a esperança, mesmo nos momentos mais difíceis, como a música tradicional que nos anima a alma. Que a memória dos momentos felizes nos guie em direção à luz, nos lembrando da importância de viver cada dia com intensidade e gratidão, como quem dança ao som do fado e celebra a vida.